o meu boa noite, o nosso boa noite a Abraão França, que é do Grupo de Oração Nova Aliança e da Casa de Missão, que estará participando hoje conosco desse bate-papo vocacional. Já iniciando, né? Vamos iniciar logo com a pergunta. O povo está aqui ansioso por esse bate-papo, né? Então, uma pergunta bem frequente que as pessoas ainda têm dúvida. E estamos aqui para tirar a sua dúvida. Preste bem atenção. O que é ser consagrado? Consagrado e celibatário é a mesma coisa? Ou tem alguma diferença que as pessoas confundem? Acham que são duas coisas distintas, diferentes. O que é ser consagrado, Abraão? Boa noite a todos, boa noite a todas. Ser consagrado, primeiro, é ser todo de Deus. Inteiramente de Deus. Um jovem que deixa sua família para se consagrar a Deus, eles vão fazer os votos de castidade, pobreza e obediência. E é nesses votos de castidade que entra o celibato. Não há consagrado, pelo menos de comunidade vida, não há consagrado que não seja celibatário. Todo consagrado, toda consagrada, seja irmão, irmã, freio ou freira, ele é e ela é também uma celibatária, um celibatário. E ainda que seja da comunidade aliança, os casais são convidados a viver também, né, a castidade dentro do casamento. Não um casamento infértil. Como é isso? Não vai ter filho? Vai ter filhos, porque a essência do casamento, inclusive, um dos requisitos para anular um casamento, para nulidade de casamento, é quando o casal não tem filhos. Quando não tem filhos, porque não querem, né? Porque a gente sabe de pessoas que têm problemas, que fazem tratamento e que ainda assim não conseguem engravidar. Então, essas pessoas, sendo consagradas de uma congregação, de uma comunidade, elas também são convidadas a viver no matrimônio com muito cuidado e com muito respeito, porque assim, vocês sabem que eu sou muito claro com as palavras. O mundo aí fora diz que entre quatro paredes tudo vale. Para um casal cristão católico, e se ele for consagrado a uma congregação e a uma comunidade, isso não vale. Esse ditado popular, como corre solto por aí, que entre quatro paredes se vale de tudo, pode tudo, isso para um cristão católico, genuíno, verdadeiro, praticante, de vergonha na cara, me perdoe as expressões, isso não vale, porque nós não somos animais. Deus não criou a sexualidade humana para depravação, mas para ser vivida também na santidade. E vivendo essa sexualidade na santidade, a gente está vivendo a castidade. Então, todo leigo consagrado, como eu e como tantos outros, é naturalmente e automaticamente um celibatário. Não é uma coisa, como a pergunta foi feita, diferente da outra. Não. Todo consagrado, ele é automaticamente celibatário, porque ele faz, né, 3 votos, e um dos votos é o voto de castidade. Lembrando bem para as pessoas que muita gente questiona, por que padre não casa? Por que freira não casa? Por que frei não casa? A igreja impõe? Não. A igreja propõe. Eu livremente, o padre, a freira, livremente, sente o desejo no coração de viver esse estilo de vida. E diz sim ao Senhor, e assim a gente vive a vida toda. Aqueles que vivem a vida toda. Outros descobrem no caminho que não tem a vocação e vai viver a sua vida. Mas enquanto consagrada, enquanto consagrado, nós vivemos o celibato com certeza. Vocação
é um dom, um chamado de Deus, né? Específico a cada um. É preciso a gente estar de olhos abertos para ver, ouvidos bem claros para ouvir a palavra de Deus e também sentir esse chamado no coração. Como é possível saber e sentir esse chamado? Eu, Abraão, particularmente, não acho difícil, tomando como base a minha experiência. Eu, muito novo no grupo de jovem aqui na nossa comunidade do Baldez, já sentia esse desejo. Mas é bom também dizer que, além do desejo, a gente não pode ficar só no desejo. Nós temos que ter iniciativas. E uma das iniciativas é procurar alguém, sempre com mais experiência dentro da igreja, para nos orientar. Muitas vocações hoje não surgem, ou às vezes são abortadas dentro da igreja, porque a menina, o menino, sente o chamado, sente o desejo de seguir a Deus, mas não tem uma orientação, não tem uma base, não tem alguém com experiência para orientá-lo, para orientá-la nesse caminho, que não é um caminho fácil. As pessoas veem as freiras, os freis, hoje, como consagradas, as pessoas me veem de hábito e pensam que está um santinho, que a gente virou um anjinho depois que botou esse pedaço de tecido em cima do corpo. Não, a gente continua ser humano, como qualquer um e qualquer uma. Mas a nossa luta é diária para viver a santidade. Mas voltando para a pergunta, a gente precisa estar atento a tudo. A tudo. É uma menina, é um menino, como a gente ouve muito, né? Meninos que pequenininhos começam a celebrar a missa com suco de uva, com biscoito. Isso tudo a família tem que estar atento, tá entendendo? Para ajudar no futuro aquela criança, porque pode ser, sim, uma futura vocação. Mas se não acha essa ajuda, essa base, esse apoio, essa vocação se perde no caminho. Quantas vocações abortadas e perdidas no seio da nossa igreja, pela falta de orientação e de boa orientação. E aqui eu tenho que abrir esse parêntese para dizer, boas orientações, bons orientadores, diretoras e diretores espirituais, para encaminhar esses jovens no caminho vocacional. Não é procurar qualquer uma, não é desmerecendo ninguém, mas nós sabemos muito bem das habilidades, dos dons e das capacidades de cada um. E tem gente que não dá para acompanhar um vocacionado. Então, a vocação, ela surge desse jeito, ela surge como aconteceu comigo muito cedo no grupo de jovem. Eu sentia meu coração arder quando eu ia para as missas e eu via o padre lá em cima do altar. Eu queria estar no lugar do padre, eu queria estar com aquela roupa do padre. Todos os movimentos do padre me chamavam a atenção. Eu sempre fui muito, inclusive, perturbado, porque eu sei, inclusive, a missa de cor. E eu ia para a missa, às vezes, e ficava cá no fundo, falando tudo que o padre falava lá em cima. Porque eu fui criado também dentro da casa de um padre, na época, Padre Edson, nosso pároco aqui em Conceição Jacuípe, hoje bispo de Eunápolis. E minha mãe era uma das cozinheiras da creche da escola paroquial. Então a gente tinha acesso livre à escola paroquial. Nós nunca fomos alunos nem da creche e nem da escola. Mas por minha mãe ser uma das cozinheiras da creche, a gente tinha acesso livre à creche e à casa paroquial. Me lembro muito do meu irmão mais velho, Paulinho, era quem limpava o fundo do quintal da casa paroquial. E quantas vezes a gente trazia pencas e pencas de banana ali da casa paroquial. Então a minha vivência foi essa. E tudo isso ajuda na descoberta da nossa vocação. Os ambientes que a gente frequenta. Eu tenho certeza que se eu já não viesse de uma família católica e de uma vivência desses ambientes, seria mais difícil
Não que seria impossível, mas seria muito difícil ou mais difícil descobrir essa vocação. Como se deu a vida religiosa? Você já partilhou ainda algumas experiências, mas teve algum momento mais forte que ele deu? Não, é aqui, esse ponto aqui foi o que eu esperava. Foi essa luz que eu esperava para tomar minha decisão. Teve alguém, um encontro que te marcou profundamente para você tomar essa decisão? Teve. Tem muito tempo, mas teve. Dindo está aqui, que é Flávio, o meu padrinho de consagração. Eu não sei se ele lembra, no tempo do grupo de jovem, ali na capela de São Roque, no Baldez, foi realizado um encontro. Eu não me recordo muito bem se o intuito era exatamente esse, chamar a atenção para as vocações. Mas eu lembro que Adriana Matos, eu não sei se ela era da Princesa ou da Rádio Sociedade, ela foi uma das pregadoras. E eu me lembro como hoje o texto bíblico que ela pregou, e é o texto bíblico que eu tenho hoje para toda a minha vocação, que é Jeremias capítulo 20, versículo 7. Que o profeta vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Quando eu vi aquela mulher pregando, que para mim, inclusive, foi a primeira experiência de ver alguém pregando tão poderosamente, impactando o meu coração, foi naquele encontro, na capela de São Roque, no Baldez. Não me pergunte o ano, porque eu sou ruim de datas, de decorar datas, mas o encontro eu me recordo perfeitamente. O texto bíblico foi exatamente Jeremias capítulo 20, versículo 7, e aquilo foi como uma flecha no meu coração. E a partir dali, eu disse: não, esse negócio é para mim. Essa mulher está falando tudo para mim. Sabe aquela coisa de carismático que você acha que você vai para os encontros, vai para os congressos, e você acha que tudo que a pregadora está falando é para você? Aquele encontro foi feito só para mim. Hoje a minha vocação é fruto daquele encontro e de todos os encontros do grupo de jovem na época, JFJC. Grupo tão querido, tão amado na nossa paróquia e na nossa comunidade do Baldez. Foi ali que eu comecei a descobrir e a despertar em mim, dentro de mim, esse chamado. Então, me recordo muito de Adriana Matos. Não sei nem se ela é viva ainda, mas acho que sim, porque ela não era velha. Ela era uma nova, pregou muito. Eu nunca esqueço daquele encontro, nunca esqueço. E as palavras, repito, as palavras daquela mulher eram como flechas no meu coração. E essa palavra, até hoje, quando eu a escuto, é como flecha ao meu coração novamente. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O profeta vai até dizer que ele reluta, ele briga, ele não quer quando sente o chamado. Isso é o profeta Jeremias, lá no capítulo 20. Só que ele vai dizer bem assim: só que eu lutei, só que o Senhor é mais poderoso, o Senhor é mais forte, o Senhor é mais apaixonante, então eu decidi me entregar. Então eis-me aqui. Como profeta Jeremias, eu disse para o Senhor, e digo todos os dias, porque todos os dias a gente tem que dizer para o Senhor: eis-nos aqui. Então, eis-me aqui, Senhor. Que indicações práticas para propor, para ter esse discernimento, e também quanto tempo se dá para se tornar um religioso consagrado? Pergunta boa. Essa questão de tempo vai diferenciar muito de congregação, de comunidade, que é o meu caso, né? As novas comunidades. Por exemplo, uma jovem ou um jovem que quiser entrar hoje na casa de missão, que a gente conhece mais como casa de missão, mas que já é comunidade católica, servos do preciosíssimo sangue, vai durar aí mais ou menos uns 5 a 6 anos, porque vai ter a parte do vocacional. O jovem vai sentir o chamado
vai nos procurar e vai passar por esse processo de vocacionado. É 6 meses a 1 ano. Esse processo do vocacionado. São encontros mensais que esses jovens vão ter. Aprovado, né? A diretoria da comunidade vai rezar e vai discernir. Aquele jovem foi aprovado, foi aprovada, entra para a casa de missão, para a vivência fraterna. Esse primeiro momento a gente chama de aspirantado. Leva de 1 ano a 2 anos. Porque isso, a gente sabe, por prática, dentro do movimento Renovação Carismática, católica, que tem gente que avança mais que outros. Então, isso vai ser observado no jovem ou na jovem. Então, pode ser 1 ano a 2 anos. Terminando o aspirantado, vem o postulantado, que é o mesmo período, de 1 ano a 2 anos. E concluindo, vem o noviciado, que é de 1 ano a 2 anos. Então, assim, bora colocar estourando uns 6 anos. Mas pode ser menos que isso, se a presidência, a coordenação da comunidade, em oração, discerne que aquele jovem, que aquela jovem já está madura o suficiente para ingressar de vez na vida religiosa. Terminando o período do noviciado, a pessoa faz a consagração. A consagração aprovada pela igreja, uma consagração pública, como foi a minha há 4 anos, vai fazer 4 anos, há 4 anos atrás. Tem que ser uma consagração pública. É o jovem e a jovem que tem que dizer que deseja aquele estilo de vida, aquelas regras de vida para a sua vida. Então, a última etapa, né, é o noviciado. Concluindo o noviciado, faz-se a consagração. No nosso caso, de nossa comunidade, que está iniciando, no aspirantado, a jovem, menina ou menino, vai receber um tal com o cordão cinza. Vai representar o aspirantado. O postulantado, o cordão do tal muda, continua o tal. Mas a cor do cordão é preto. E no noviciado, quando a pessoa já vai se consagrar para se tornar uma freira ou um frei, um irmão ou uma irmã, o cordão é vermelho. E aí é a última etapa. E todo ano, a pessoa, o consagrado, a consagrada, renova os seus votos. E com 5 anos, depois que a comunidade discernir junto com a jovem e com o jovem, depois de 5 anos, pode-se fazer os votos perpétuos. O que é os votos perpétuos? Tem gente que não sabe. Acha que é qualquer coisinha. Que é botar uma pulseirinha no braço, empendurar uma cruz no pescoço. É algo muito sério. Votos perpétuos é como casamento. Você, Gersonei e Adriana são casados. Isso não vai acontecer, que Jesus vai permitir. Kleber está aqui com Jaciara, são casados. O Zé com Elisângela. O Nerilson está aqui sozinho, mas é casado. Só eu sou celibatário aqui, tá entendendo? Só eu. Todo mundo aqui é casado, glória a Deus. Quando a gente faz os votos perpétuos, se amanhã ou depois a gente quiser desistir, a gente tem que mandar uma carta para Roma nos liberar. Como acontece, que a gente chama de nulidade de casamento. Não é mais a congregação nem a comunidade que tem o poder de fazer isso. Agora só órgãos maiores e competentes que podem fazer isso. Nos desligar de uma comunidade ou de uma congregação. Então é como se fosse... É um casamento, né? Um matrimônio ali que está diante da Assembleia e ali celebrando junto com o povo. Que hoje não se faz mais isso, né? Mas antes o padre, o celebrante, que estava ali assistindo o matrimônio, ele falou assim, tem alguém aqui que é contra esse matrimônio? Fale agora esse cara para sempre. Então, no consagrado, se
dessa mesma forma, se a comunidade que ele abraça o consagrado, se a comunidade levantasse ali e dissesse que não, é da mesma forma ou é forma diferente? Mas eu vou fazer logo outra pergunta. Ao se consagrar, são feitos votos de entrega para si mesmo. Que votos são esses? Como são feitos esses votos? Respondendo a primeira pergunta, é um casamento? É um casamento. A partir da nossa consagração, não precisa ser os votos perpétuos, a consagração perpétua. A primeira consagração é o casamento. Por isso que a gente põe uma aliança onde vocês casados colocam. Na mesma mão, no mesmo dedo. É porque a gente se casou com o Cristo. O nosso esposo agora é o Cristo. Nós vivemos dele, para ele, com ele, por ele, tudo para ele. Então, a diferença é só do noivo. No meu caso, tem um noivo. Quando é a freira, um noivo. E a aliança vai pro dedo da mão esquerda, como vocês casados. Não tenham dúvidas de que é um casamento. Por isso que depois de 5 anos, se o jovem, moça ou rapaz, faz os votos perpétuos e lá adiante quer desistir, precisa todo um processo que não compete mais à congregação nem à comunidade. Compete a órgãos maiores e mais competentes dentro da igreja para fazer isso. Eu respondi a primeira e aí já esqueci a segunda. Qual é a segunda? Mas Roma pode negar esse pedido? Pode. Como pode negar o casamento de nulidade. E aí você tem que continuar a sua vida de celibatário. Você pode até ser, como diz o nome daquele filme, você pode ser até uma noviça rebelde, um noviço rebelde, sair do convívio fraterno da comunidade ou da congregação, mas você vai ser para sempre um consagrado. Padre, uma vez ordenado, para sempre padre. Ele pode deixar o sacerdócio, pode casar, constituir família, sem escândalos, pode. Roma também libera. Mas ele vai continuar para sempre padre. Porque é como se fosse um selo quando a gente chama... Vamos lembrar aqui um pouquinho do batismo. Quando a gente dá o curso e toma o curso de pais e padrinhos para batizar uma criança, a gente diz que ali o batismo é um selo indelével. Ou seja, não tem nada, porque hoje, inclusive, antigamente, até pouco tempo, quem fazia uma tatuagem não tirava mais do corpo, mas hoje já tira. Mas a ordenação de um padre e a consagração de um leigo não se tira, é para a vida toda. Ela pode estar vivendo a vida secular dela ou dele lá fora, mas é um consagrado, é uma consagrada, se Roma não autoriza, não libera essa pessoa. Antes de repetir a pergunta, você aí que está conosco, se quiser também fazer alguma pergunta, fique à vontade, fique livre. Tem uma equipe aqui já de prontidão para acolher a sua pergunta para o nosso irmão, que iremos repassar essa pergunta. Então, fique à vontade. Lembrou? Lembrei. Pronto. Você falava dos votos. Dos votos, a segunda isso. pergunta foi dos votos. Eu já falei antes, agora eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente faz... eu vou explicar os outros dois, porque um eu já expliquei, que é o voto os votos que a gente faz de castidade. Quem olhar para um freio ou uma freira sempre vai ver ele carregando uma cruz, um tal no pescoço, vai ter 3 nós. O cordão de São Francisco que a gente carrega na cintura tem 3 nós. Esses 3 nós simbolizam os 3 votos que nós fazemos no dia da nossa consagração. Primeiro, a castidade. Livremente eu escolhi viver só para Deus, consagrar a minha sexualidade, a minha afetividade
eles devem obediência a mim. E Abraão deve obediência a alguém? Sim ou não? Claro que sim. Porque eu não nasci da chocadeira. Primeiro eu tive uma mãe e um pai que me geraram, e depois eu fui gerado pela igreja. Eu sou filho da igreja. As pessoas precisam ter consciência disso. As pessoas querem ser profeta, querem sair por aí pregando, querem sair por aí desbravando o mundo em missão, sem submissão ao seu pároco, ao seu superior, ao seu confessor, seu diretor espiritual. Não é assim que funciona. Porque uma congregação ou uma comunidade de vida e aliança não é a casa da mãe Joana. Tem regras, temos um estatuto que vai reger toda a nossa vida comunitária. Então, Abraão deve sim obediência hoje ao vigário Ícaro, ao pároco daqui, o Monsenhor José Neri, ao nosso arcebispo da nossa arquidiocese, Dom Zanoni. Então, a gente sabe que dentro da igreja funciona como se uma pirâmide, né, de hierarquias. Então, é o voto de obediência. E falar também da obediência àquele que é maior. Porque não adianta ser obediente ao bispo, o padre, o seu confessor, o diretor espiritual, e a Deus a gente não é obediente. Ser muito obediente a Deus, porque foi a Ele que nós nos entregamos e consagramos a nossa vida. Então esse é o voto de obediência. Pobreza. Pobreza. Pobreza é viver na miséria, viver fedendo, com a roupa rasgada, parecendo um maluco, uma maluca. Não. O voto de pobreza é ser uma pessoa desapegada. Sabe, você não se apega a bens materiais, a lugares, porque hoje eu estou aqui. A comunidade está iniciando, ninguém nem pode me enviar. Sou eu que envio. Enquanto comunidade, sou eu que envio. Ninguém me envia, a não ser os meus superiores. Mas se amanhã o Monsenhor, o bispo, achar interessante e bom que eu esteja em um outro lugar desenvolvendo essa missão, eu vou ser desobediente? Claro que não, que eu não sou louco. A não ser que essa não seja a minha vocação. Mas se é vocação, a gente vive isso tudo com muita alegria. Que isso fique muito claro para as pessoas. Eu sei que tem outras pessoas, muitas pessoas que dão contra-testemunho. Mas ser de Jesus é a melhor opção que a gente pode fazer. E ser de Jesus não é viver de cara emburrada, viver triste. Ser de Jesus é ser feliz, porque é a melhor escolha. Não desmerecendo a escolha de ninguém, mas nós, leigos consagrados, eu digo para vocês, nós fizemos a melhor escolha, que é ser inteiramente de Jesus. Concluindo, ainda sobre pobreza, para dar um exemplo. Aqui na Casa de Missão, a gente vive da providência. Como todas as comunidades, a maioria das comunidades, as novas comunidades, vive da providência. A não ser grandes congregações seculares, que têm escolas, né, que são mantidas por essas instituições. Fora isso, a gente vive da providência. Aqui, por exemplo, tem uma conta onde as pessoas depositam todo mês alguma quantia para pagar as contas da casa de missão, para pagar o aluguel da casa de missão, que não é nossa. Entende? Então, essa conta é uma conta antiga minha que teve que ativar. Aí, por enquanto, está em meu nome. Se você for depositar, vai aparecer o nome de Abraão França da Silva. Mas assim que a gente pegar o nosso estatuto e for para o cartório registrar a nossa comunidade, vai gerar um número de CNPJ. Nós vamos ser uma comunidade, mas também uma instituição. E agora essa conta tem que ser em nome da instituição. E tudo que a gente ganhar, seja terreno, qualquer bem que a gente ganhar, não é do nome de Abraão, não é do nome de Flávio, não é do nome de Alex Ney, de nenhum membro da comunidade. É da comunidade. Amanhã ou depois, Deus o livre, essa comunidade ou qualquer uma se desfazendo,
as propriedades daquela comunidade, automaticamente, elas se tornam propriedades da paróquia, do lugar onde a gente está. Temos uma pergunta aqui do internauta, vamos dirigir essa pergunta para Abraão. E também lembrando que Abraão está aqui como leigo consagrado, representando a você que é consagrado, está aqui representando a nossa Arquidiocese de Feira de Santana. Renata Figueiredo, ela quer saber. Eu gosto de saber em relação às roupas. É uma regra ou pode sair sem as mesmas? Eu gosto dessas provocações. Renata, minha querida, Jesus abençoe. Por enquanto, eu, Abraão, como eu acabei de dizer, nós ainda não nos registramos oficialmente. Quando isso for registrado oficialmente, Abraão, porque está no nosso estatuto, livremente assim nós quisemos, porque tem outras comunidades de vida que vocês vão ver que não usam hábito. Isso aí é orado e discernir. Cada comunidade vive aquilo que Deus coloca em seu coração. No nosso caso, vai ter o hábito para as mulheres e para os homens. Agora eu posso ir. Como essa semana eu fui na feirinha, um horto, indo para Amélia. Eu fui de moto. Eu quis fazer um pouquinho de aventura, que eu gosto de aventura, adrenalina, vento na cara. E aí eu fui de moto com um rapaz. Mas eu não podia ir de moto daqui para Amélia, de hábito, de lado na moto, porque ele me disse que se a polícia para, ele ia pagar uma multa muito grande. Eu disse, isso eu não quero. Então, eu vou de roupa social, roupa civil, como a gente chama. Aí ele fez até um filho espiritual meu. Ele disse assim, e o senhor pode, pai? Eu disse, posso. Mas por que eu posso? Porque nós ainda não nos registramos no cartório. A partir do momento que nós, comunidade católica, servos do Preciosíssimo Sangue, aqui de Conceição do Jacuípe, nos registrarmos no cartório, eu não posso tirar essa roupa. No nosso meio social, né, em que vivemos, qual é a função, a missão da vida de um leigo consagrado, de um consagrado? É muito amplo, até porque assim, o nosso contexto hoje, vocês sabem que nós estamos vivendo um contexto muito difícil. Muito difícil. Por isso, é muito abrangente a nossa missão. Mas, primeiro, a nossa missão é levar Jesus. Levar o amor ao coração das pessoas. Independente de... A gente não está aqui... Eu não sou um caça-vocação. Se eu sinto e tenho discernimento que ali está uma vocação, claro, vou tentar. Mas o meu papel não é ser caça-vocação. Meu papel como vocacionado, ou qualquer vocacionado, qualquer consagrado, é levar Jesus ao mundo. Como vocês, qualquer um, na verdade. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja. Levar Jesus ao coração das pessoas. E, como um todo, porque assim a gente vê muita gente dando a cesta básica, por exemplo. Isso é assistencialismo. Porque dar uma cesta básica, apesar que hoje em dia, com essa carestia que a gente está, não está tão fácil, não. Porque eu estava falando para o moço ontem aqui, se você pegar, acho que foi com o Jassonei ontem, de noite aqui, você pegar 2 pedaços de carne de sertão, de 2 quilos, você pode trocar por um terreno hoje, porque carne de sertão, antes pobre comia carne de sertão com ovo e mortadela, aquele mexidinho. Quem come carne de sertão hoje tá o olho da cara. Então é nesse contexto, não só é dar o pão material, porque digo até para vocês e agradeço os colaboradores da Casa de Missão. Esses 2 meses está bem fraquinho, mas nunca foi assim não. Nunca faltou alimento aqui, a gente assiste quase 30 famílias por mês. Mas só que eu também acordo 5,
8 horas começa o atendimento, 12 horas eu paro, 2 horas eu retorno os atendimentos, até a última pessoa que tiver. E a maioria dessas pessoas que eu faço atendimento são as mesmas que vêm buscar a cesta básica. Ou seja, ela não precisa só do alimento físico, precisa do alimento espiritual. Ontem, teve um médico aqui, ele é de Salvador, e ele precisa ficar em Birimbau 3 noites ou 4. E eu fiz a proposta dele vir ficar aqui, na casa de missão. E nós conversávamos muito sobre isso. E ele me dizia, então eu posso mandar os meus pacientes lhe procurar para essa ajuda? Porque eu percebo, seu Abraão, que muitos pacientes precisam dessa ajuda. E eu dizia para ele, pode sim. Essa é a nossa missão, trabalhar o homem todo. Nós não somos só biológicos, nós somos biológicos e espirituais. Então, o papel do vocacionado, do consagrado no mundo, é trabalhar a pessoa humana como um todo. Então aí pode-se haver uma troca, né? O médico envia os pacientes espirituais para você e você envia para o médico os pacientes que precisam da medicina. Sim, já acontece. Essas parcerias. Sim, já acontece isso. Já acontece. Por incrível que pareça, eu atendo adolescentes autistas. Aí você diz assim, sim, mas o que é que um autista vai fazer na casa de missão? No acompanhamento? Nossa, eu aprendo tanto com os autistas, com os depressivos, porque isso é fruto de uma depressão que eu tive em 2012. E a psiquiatra que me acompanhou, ela percebeu que a minha fé era o que me sustentava e que me levou à cura. Em 2013, agosto de 2013, eu entrei em depressão profunda, segundo a psiquiatra. Em dezembro de 2013, do mesmo ano, eu estava curado. E eu sempre digo, Deus me permitiu passar por uma depressão para saber o que é depressão. E hoje, 60%, 70% das pessoas que eu atendo são pessoas depressivas, que já tentaram suicídio, que se automutila. Então é esse o trabalho hoje da Casa de Missão, de Abraão como consagrado, e creio que deve ser de toda e de todo consagrado. No dia 2 de fevereiro, comemoramos a apresentação do menino Jesus no templo. E também é comemorado o dia do consagrado. E vem agosto, que é o mês das vocações, os meses das vocações, para fortalecer mais esse momento. Começa lá em fevereiro e fortalece cá nos meses das vocações. Qual recado você deixaria para esses jovens, para esse jovem que quer ser consagrado, quer viver uma vida cristã, mas que ainda não deu o seu sim, está ali brigando, né, como o profeta brigava, que Deus chamava, ele não queria. Então, qual conselho você tem para esses jovens? 2 palavras iniciais. Aventure-se. Se jogue. Se jogue de cabeça. Procura alguém, como eu já disse anteriormente, com experiência na igreja, que possa te acompanhar e te orientar. E tendo esse acompanhamento e essa orientação, se jogue, meu querido. Se jogue, minha querida. De cabeça. Sabe? Como a gente diz, de corpo e alma. Porque eu digo para você, você não vai se arrepender de fazer essa escolha. Ser de Jesus, repito mais uma vez, é a melhor coisa do mundo. E eu não tenho dúvida, eu já tive que fazer muitas opções e escolhas na minha vida. Mas a escolha e a opção mais acertada da minha vida foi ser de Deus, me consagrar a Ele e viver para Ele todos os dias, o dia todo. É fácil? Não é. Não estou dizendo que é fácil. Mas quando a gente se joga e confia na providência de Deus, nos cuidados de Deus, eu sou testemunha disso, eu sou prova disso.
do cuidado de Deus. Eu seria talvez a última pessoa a estar falando aqui para você sobre vocação, por toda a minha história, todo o histórico de vida que eu tenho, tanto familiar, um histórico familiar não muito agradável, um histórico de saúde física horrível. Eu seria a última pessoa a querer ser um consagrado e querer estar no mundo, na missão, porque hoje o que me move, eu sempre digo, e ontem eu dizia para o médico ontem, e digo para vocês, se tirarem isso de mim, não sobra mais nada, porque eu sou isso aqui. Eu sou essa pessoa. E eu sou muito feliz por ter me lançado, por ter me aventurado, porque é uma aventura. Não deixa de ser uma aventura. Todos os dias você vive... Acho que é por isso que eu gosto de aventura mesmo, eu gosto de tirolesa, eu gosto de andar de moto, tomando vento na cara. Nossa, hoje de manhã a gente foi pegar um bolo lá nas lajes, eu fui de moto, chegar chorava, bater naquele vento frio. Que maravilha! Eu gosto de fazer isso, mas melhor ainda é se lançar nos braços de Jesus e ser dele. Não demore, não. Não espere... Porque tem gente que fica esperando um anjo se manifestar do céu. Não espere isso, porque você sabe que o único anjo que caiu do céu, qual é? Não espere ele se manifestar para você. Porque aí o bicho vai pegar o sangue de Jesus, tem poder e te livre. Não espere anjo cair do céu, tá entendendo? Incorporar. Não espere nada. Tá sentindo o teu coração arder? Tá sentindo o chamado? O coração bate diferente, gente. A gente que se ilude, que se engana, mas bate diferente. Eu me lembro quando, no início, eu ia para a igreja, pai hoje é coordenador, meu pai é coordenador da comunidade, está lá batendo sino, agora mesmo, toda noite no Novenário de São Roque, mas há tempos atrás, meu pai dizia para mim assim, ó, eu ia tanto para a igreja que ele chegou um dia para mim e disse assim, leva a cama para a igreja. E não é que deu certo? Eu não precisava nem levar a cama, na verdade, que na igreja já tinha cama que as freiras deixou. Eu morei na minha comunidade, na Capela de São Roque, durante 7 anos. Então, tudo isso faz parte também do meu processo de vocação. Morar ali durante 7 anos, tá entendendo? Deus usou o pretexto de um irmão meu que nasceu com um problema de saúde. E, na época, eu tinha feito uma cirurgia, podia ficar depressivo pós-cirúrgico. Era a recomendação do médico ficar longe de barulho. E meu irmão Isaac era muito barulhento. Mamava nos 2 peitos de manhã, tomava umas 5 mamadeiras e nada sustentava aquele menino. Parece que tinha uma cratera na barriga daquela criatura. Então ele chorava muito. E aí mãezinha, coordenadora da comunidade com meu pai, disse assim, vai dormir na igreja. Mas eu achei que ia ser por uma semana, uns dias. Nisso eu fiquei 7 anos morando na Capela de São Roque, aqui no Baldez, aqui em Conceição do Jacuípe, que é de onde nós falamos agora. Me veio 2 recordações, você falando, né, do consagrado, ele vive que nem a gente, tem o seu sentimento, tem suas carências. E eu lembro que Frei Gilson, em uma das suas pregações, ele falava que às vezes ele acordava de noite com aquela vontade, mas que aí ele ia para debaixo do chuveiro, às vezes pegava até gelo no congelador para resfriar o seu corpo, para, como ele usava, né, para apagar aquele fogo que ali ele sentia. Então, o consagrado também vive isso, vive as suas carências. Então, a gente precisa orar muito por esses consagrados, orar muito pelas nossas famílias. E outra recordação, que um tempo atrás foi numa comunidade e tinha um jovenzinho, ele era coroinha, ele tinha mais ou menos em torno de 7 a 10 anos, nessa faixa. E ele dizia que ele queria ser padre. Eu quero ser padre. E você falando isso, que a gente precisava ajudar. E me veio no meu coração de procurar esse jovem e já junto com os pais, a gente já ir dando suporte a esse jovem, alimentando esta fé, já que ele já tem esse desejo, que é o nosso papel também, como família, abraçar outras famílias. Se você tem alguma pergunta, se ainda tem alguma pergunta, a gente já vai
concluindo, né, o nosso momento, mas antes tem mais uma pergunta aí de um internauta. Alguém quer saber quais os dias de atendimento e se é pré-agendado. Aqui na casa, é claro. Aqui na casa de missão é de segunda a sexta. Só quando eu não tenho missão, quando eu preciso viajar na sexta já para alguma missão fora, aí na sexta, talvez até na quinta já não tenha. Mas geralmente é de segunda a sexta, das 8 às 12. Aí eu tenho um intervalozinho para descansar, porque a gente não é de ferro e não viramos santos nem anjos. Aí descanso um pouco, 2 horas retorno e faço até o último atendimento. Só com exceção de quarta e quinta, que eu tenho até às 18 horas, porque eu tenho compromisso com o meu grupo de oração Nova Aliança, onde eu sou servo, onde ali eu participo do Ministério de Pregação, do Ministério de Cura e Libertação. Então, eu tenho o meu compromisso dia de quarta, quinta, eu tenho a Santa Missa na nossa comunidade, então tem horário. Mas os outros dias da semana, eu fico até 10, até 11, até tiver a última pessoa, eu estou atendendo. E sim, é pré-agendado. As pessoas geralmente têm o meu contato e a gente, passar o meu contato. Se você quiser anotar, guardar aí direitinho o meu contato, você vai falar comigo no WhatsApp. Eu agendo pelo WhatsApp. 8338-4377. De novo, 8338-4377. Fala comigo no WhatsApp e vai agendar. É pré-agendado. Para não ter, né, ainda mais agora na pandemia, não ter aglomeração. Tem que ter. E fora da pandemia, mesmo sem a pandemia, sempre pré-agendado. Porque a gente tem que se preparar também para todo atendimento. Com certeza teve algumas músicas que te marcaram durante essa caminhada, né? Durante esse tempo de discernimento, reflexivo também. Então, assim, vou pedir ao Ney que ele cante uma canção que, sem dúvida, vai te relembrar, né? Te fazer reviver esse sim que você um dia deu a Deus e à nossa igreja. E você que nos assiste, vai cantando aí também na tua casa. Vai cantando para você, se você ainda tem dúvidas sobre a tua vocação, sobre o teu chamado, que essa canção também te ajude a você a discernir o teu chamado. Que a tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar.
E assim, né, nós vamos já terminar esse bate-papo muito bom, muito gostoso, porque nós temos a, senão a gente poderia ficar aqui a noite toda batendo um papo, né, esclarecendo muitas coisas. Então assim, muito obrigado, Abraão, pelo teu sim. Sem dúvida você é um presente de Deus para nós, para a nossa igreja. Obrigado pela tua amizade, pela tua dedicação, porque ninguém vem aqui à casa de missão, ninguém vem até o irmão Abraão sem voltar de mão vazia, sem voltar de pelo menos a sua oração, que é o essencial. Não que a gente vai jogar tudo pro irmão Abraão, senão ele também não aguenta, viu? Mas vamos maneirar, mas muito obrigado. Que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos e de graça. Obrigado a você que esteve aqui conosco também até este momento. Deus te abençoe, te cubra de bênçãos e de graça. Próximo sábado nós continuaremos com esse bate-papo, o mesmo horário, às 19h30. Conto com você, conto também com as suas orações. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço em nome de toda a comunidade católica, servos do Preciosíssimo Sangue. E como vocês já frequentam aqui, saibam que a casa, como eu sempre digo, eu até fico retado quando falo assim, vou aí na sua casa. Se o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, que dirás eu? Primeiro que aqui não é nem nosso ainda de fato, né? Quem sabe Deus nos presenteie. Mas a casa é nossa, a casa de missão Vini Creato, né? A primeira casa de missão da comunidade católica, servos do Preciosíssimo Sangue, é a casa dos filhos e das filhas de Deus, principalmente daquelas e daqueles que estão mais precisando de socorro e de ajuda. Você precisa desse socorro, você precisa dessa ajuda. Você tem um lugar aonde vir reclinar a sua cabeça e descansar o seu coração. Esse lugar chama-se Casa de Missão e você é bem-vindo e você é bem-vinda. Agradeço a você, Adriana, a você, Gersonei, pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui na Casa de Missão mais uma vez. Vocês sabem que a Casa de Missão é de vocês também, né? Nós, querendo ou não, nós construímos essa história juntos, ainda que possamos estar separados, né, por conta da própria missão, mas a própria missão, né, muito contraditório, a própria missão acaba nos unindo, nos irmanando, nos aproximando. E eu louvo e agradeço a Deus por essa proximidade que eu vejo também como cuidado de Deus na minha vida. Vocês falam de mim, mas o que seria de mim, na verdade, se não fosse a presença de vocês ativa, de fato, na minha vida. Muito obrigado por tudo e que Deus os abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Nós que agradecemos também. E já aproveitando o momento, né, vamos pedir ao nosso irmão que ele nos dê a bênção final, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Miguel Arcanjo, de Santa Dulce dos Pobres, do glorioso São Roque e da Sagrada Família, desça sobre as famílias aqui presentes, sobre as famílias que estão presentes virtualmente, que desça sobre cada jovem, menina e menino que Deus está chamando, que desça sobre cada um de vocês e sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos de música, né? Aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso